Fala galera, sejam bem-vindos à nossa planilha de gestão de investimentos. Quem fala é Mariana Almeida da Multiplicando Meu Capital e o objetivo deste vídeo é mostrar de forma sucinta e prática como utilizar a nossa planilha. Então vamos lá. A planilha ela tem este layout. Ao abrir vocês vão se deparar com esta parte que é para inserir cada um dos investimentos de vocês linha a linha nos respectivos meses, né? O investimento, o montante que cada um tem nos respectivos meses, e automaticamente sairá aqui o percentual de cada um desses investimentos frente à carteira total, que é essa linha 22, total de investimentos. Assim como o rendimento deste mês. Esse rendimento é dado pela comparação do mês com o mês anterior. Então, quando vocês preencherem o primeiro mês, ele não vai ter outro mês de referência, logo não vai aparecer a rentabilidade. Porém, no mês seguinte, ao preencher novamente, vocês vão ver essa rentabilidade, pois ele vai comparar este mês com o mês anterior que vocês preencheram, certo? Aqui embaixo, gente, nós temos o que a gente chama de linhas auxiliares, que são para imputar a questão das moedas. Por quê? Porque nos investimentos aqui, que a gente tem desde poupança até moedas, né, dólar e euro, você vai precisar imputar um a um por mês. Só que na moeda, no caso do dólar e do euro, não é para imputar nessas células, e sim aqui embaixo. Por quê? Porque você vai colocar a quantidade de dólar e de euro que você tem no valor mesmo da moeda, ou seja, X dólares, X euros. E com a cotação, com o câmbio do mês, adicionando o câmbio do mês, vai converter automaticamente aqui o valor da moeda, porque tem a fórmula aqui de um vezes o outro. Logo, a gente vai traduzir, vai trazer o resultado desse valor em reais, porque seu total de investimentos tem que estar todo em reais. Não tem como a gente adicionar real com dólar, real com euro. Então, precisa estar todos na mesma base, na mesma moeda, para que a gente some e totalize, tudo bem? Então vamos lá, essas são as células aqui, as linhas auxiliares. E embaixo, gente, nós vamos ter o que? Uma visão de gráfico, layout gráfico. Por enquanto ele está vazio, pois não tem nenhum dado. Mas à medida que a gente for adicionando aqui nas colunas, vão surgir os valores, que são os dois valores que a gente acompanha a chave, que são esses dois valores chave, que é total de investimentos e rendimento do mês. Então, à medida que a gente vai preenchendo, eles vão aparecendo aqui. E quem gosta de algo mais visual, vai bater o olho aqui e vai conseguir ver se a carteira performou ou não bem naquele mês. Então, vamos preencher alguns dados aqui para que vocês vejam, a título de ilustração, como funciona e como é que o gráfico vai aparecendo, tá bom? Então, vamos lá. Suponhamos que eu tenha R$2.000 em poupança, o que eu não indico ter mais dinheiro em poupança, mas suponhamos que a gente tenha algum dinheiro em poupança. Tenho mais um pouquinho em tesouro, R$1.000 em tesouro, Selic, R$0 em pré-fixado e tenho mais R$2.000 num tesouro pós-fixado IPCA. Tenho CDB, R$500 num CDB, LCI eu não tenho nada, que CRI eu não tenha nada também, tenho R$1.000 numa debênture, um fundo de renda fixa, vamos supor que eu tenha uns R$12.000, e nos fundos multimercados eu não tenha, fundo de ações também eu não tenha nada, fundos cambiais, eu resolvi comprar um fundo cambial de R$1.000, vamos supor, fundo imobiliário eu ainda não tenha também, fundo de ações, vamos supor que eu tenha um fundo de ações X, algum fundo que totaliza R$5.000. E criptomoedas eu tenho um pouquinho em Bitcoin, R$500 em Bitcoins. Eu coloco aqui. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui dólar e euro. Suponhamos que tenha sobrado algo de viagens que eu tenha feito e eu guardei para investimento. Eu falei, não, eu vou guardar porque vai valorizar, o real vai cair ou não, vou usar para outra viagem e tal. Então eu tenho que colocar aqui, mas eu não vou pôr nessas células, como eu falei. A gente vai colocar aqui nas células auxiliares. Então, suponha que numa última viagem que eu fiz, sobrou $300 e que o câmbio nesse mês de janeiro era R$4. Logo, quando multiplica, dá R$1.200. E que em outra viagem sobrou 220 euros.
e o euro custava com câmbio de 4,5, logo totalizava R$ 990, certo? E por fim, eu tinha em conta na minha corretora R$ 10 sobrando e na minha conta do meu banco R$ 150, certo? Então, no final, gente, quando a gente olha na linha 22, que é o total de investimentos, nós temos aqui R$ 27.350 de investimento como um todo. E se eu quiser verificar percentualmente como é a distribuição desses investimentos, eu consigo ver que 68% está concentrado em renda fixa, pois são desses grupos aqui, do grupo desses investimentos, né, de poupança até fundo de renda fixa. E se eu quiser destrinchar um a um, eu sei que desses 68%, para totalizar 68%, 7% é poupança, 7% também é IPCA, 4% Selic, 44% é fundo de renda fixa e 4% debênture, certo? E 24% é renda variável, 8% são moedas e 1% é conta em corretora. E aí eu posso fazer diagnóstico com base nisso. Eu posso ver se meu perfil está adequado, se meus investimentos estão adequados ao meu perfil, porque a gente sabe que quanto mais renda variável a gente tem em carteira, mais arrojado, mais risco a gente carrega. Então vocês têm que ter cuidado de ter em carteira o que está condizente com o percentual, o de risco condizente com o perfil de vocês. Então, analisar bastante essa coluna, assim como o total de investimento e a rentabilidade. Como a gente não tem um mês anterior para comparar, não vai aparecer nada. Mas se eu adicionar agora em fevereiro, suponhamos, eu vou copiar aqui e editar alguns, tá? Para facilitar. Vou copiar aqui, pronto, e editar. Em fevereiro, minha poupança foi para 2.010, meu Selic foi para 1.100, o Tesouro Prefixado continuou zerado, meu Tesouro IPCA foi para 2.100, o CDB foi para R$ 505, o Selic continuou zero, a debêntures foi para R$ 1.120, o meu fundo de renda fixa subiu para R$ 13.000, o meu fundo cambial caiu um pouquinho para R$ 900, meu fundo de ações subiu um pouquinho para R$ 5.300, e minhas criptomoedas caíram um pouco para 450. E meu dinheiro, minha conta da corretora manteve R$ 10 e minha conta bancária subiu um pouquinho para 220. E meus dólares continuaram sendo $300, assim como o euro continuou sendo 220. Porém, o câmbio mudou. O câmbio do dólar caiu um pouquinho e o do euro também caiu um pouquinho. Então, o que é que acontece? Ele já faz o cálculo aqui e minhas moedas acabam caindo um pouquinho também por efeito câmbio, certo? Mas, quando eu olho minha carteira toda, ela teve um aumento. E esse aumento foi de quanto? De 5,2%. Ou seja, eu tive uma rentabilidade no mês de 5,2%. E essa rentabilidade pode ser vista aqui, gente, no nosso gráfico, ó, janeiro, fevereiro. Janeiro com o montante todo, ó, de investimentos que eu tinha, 27.350, fevereiro 28.779, janeiro, como a gente falou, não vai aparecer rentabilidade porque não tem como comparar com o mês anterior, porém, fevereiro já aparece a rentabilidade de 522, certo? Com mais detalhe, porque tem duas casas decimais. E à medida que eu for preenchendo todos os campos, né, as colunas de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, o meu gráfico vai crescendo ou vai sendo preenchido. E assim, para quem gosta de ver de uma forma mais visual, de olhar para dados não na forma extensa como está aqui, quer dar uma olhada no gráfico, fica mais fácil olhar esse campo. Mas lembrando, esse campo nada mais é do que o resultado dos inputs, das anotações, das inserções aqui em cima, certo? Então, à medida que vocês forem preenchendo, vocês vão conseguir acompanhar aqui a planilha de vocês da rentabilidade, que é esse valor aqui na linha, e do montante acumulado, que são as barras. Certo, gente? Então, usem nossa planilha, façam bons investimentos e qualquer dúvida podem mandar e-mail para a gente. Grande abraço!